Olá pessoal, meu nome é Nélio Santos e hoje eu vou apresentar para vocês o programa de canais da linha de automação das placas E01 AIO. E para falarmos sobre esse programa, eu separei para vocês uma agenda e nós vamos tratar uma apresentação sobre quem é a E01 AIO, falar dos nossos valores, objetivos, por que a gente nasceu, quais os desafios que a gente busca resolver no mercado, e a gente vai falar sobre os tipos de canais. Então nós estamos engajando pessoas pelo país inteiro, que são instaladores, afiliados, revendedores e assistências técnicas, para trabalharem junto conosco, trazendo a automação aí para o Brasil. Dentro da parte de preços sugeridos, a gente vai abordar rapidamente sobre qual seria uma sugestão de preço, assim, bastante genérica, né, para vocês terem uma ideia dos componentes que estão envolvidos e do quanto poderia ser cobrado por esse tipo de trabalho de automação, ok? Então nós vamos começar por uma apresentação da E01 AIO. E nessa apresentação nós vamos trazer alguns tópicos importantes. Então a gente vai discutir rapidamente sobre o movimento IoT no Brasil, nossos princípios, objetivos e metas, e aqui a gente vai falar muito sobre o que a gente acredita. E isso faz muita diferença na hora dos produtos que a gente cria, que a gente coloca no mercado e a maneira como a gente suporta isso. Vocês vão perceber que a gente acredita muito em pessoas e como as pessoas movimentam o próprio país e a automação e as ideias, ok? A gente vai falar sobre os estágios da automação. Então, a gente vai abordar em estágios da automação sobre o que a gente está propondo nesse primeiro momento de automação para o país, e depois a gente vai passar para os próximos tipos de automação. Depois a gente vai falar dos nossos principais produtos, e hoje a gente vai abordar só 2 deles. Existem outros produtos que vocês vão ver em breve até no nosso site. A gente está começando a colocar na loja já um pouco das coisas, mas a gente vai falar só dos 2 principais produtos para a onda de automação 1, ali no estágio da automação. A gente vai falar sobre o que está envolvido numa instalação padrão. Então, quais são os componentes que eu preciso ter para poder fazer uma instalação padrão? Dos programas envolvidos, todo mundo pergunta, tem software para celular? Funciona em tablet? Suporta computador? Consigo operar também manualmente? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois do nosso programa de treinamento e suporte técnico. Quando a gente fala sobre o movimento IoT e como ele chegou no Brasil, em muito ele se baseia no Arduino e no SP8266. A gente sabe que muita gente ficou muito entusiasmada quando isso chegou, e todo mundo começou a desenvolver protótipos para todo lado do país. Mas algumas coisas começaram a acontecer quando as pessoas começaram a desenvolver os protótipos. Como vocês podem ver, ali trata sobre 2 principais modelos, o centralizado e o distribuído. O que é isso? Centralizado. O centralizado é quando você tem na sua casa, por exemplo, um quadro de energia, um quadro de força, onde tudo que você tem chega até esse quadro e a automação também vai partir dali. Então você tem uma central ali controlando a casa inteira. Isso é um modelo interessante para casas novas, né? Então, se você está construindo uma nova casa, já pense em todos os lugares onde vai ter automação e você acaba deixando todas as caixas de passagem já prontas, tipo de tubulação, você passa mais cabeamento, porque quando você tem uma automação, por exemplo, de lâmpada, não é só chegar a energia da lâmpada até o bocal que ela está e controlar através de um interruptor. Você tem que também chegar todo o controle até a central, da central passar pelos interruptores e levar também até o bocal. Ou seja, envolve muito mais cabeamento. No modelo centralizado, o grande problema que a gente vê e acredita é que se queimar um componente da placa, para a casa inteira. Então, pessoal, aqui é uma coisa bastante importante da gente entender, porque eu não gostaria, pelo menos na automação que eu fiz em casa não é assim, e por isso das placas terem surgido, mas vocês podem pensar, o que aconteceria se de repente, porque queimou um regulador de tensão, sua casa inteira para de funcionar? É bem desconfortável. Então é por isso que a gente acredita no modelo distribuído. O que é isso? Você vai utilizar a própria estrutura da casa. Então você tem caixinhas de passagem, você já tem os seus interruptores de tomada, energia, e você já tem toda a sua estrutura colocada dentro da casa. A ideia é aproveitar isso que você já tem para fazer automação e controlar isso de maneira distribuída, usando o Wi-Fi. Por que a gente
optou pelo Wi-Fi como modelo de distribuição e controle do sinal? A gente vê muita coisa de radiofrequência. Quando você coloca a radiofrequência, determinados tipos, dentro de uma caixinha de passagem, e essa caixinha de passagem é de metal, já não funciona mais a radiofrequência. Então é por isso que a gente tomou alguns cuidados na seleção e na escolha das tecnologias que a gente ia trabalhar. Segunda coisa, minha casa tem bastante estrutura com concreto, bastante viga, bastante coluna, bastante coisa. Fica mais difícil para alguns sinais de RF passar tudo isso. E mesmo para o Wi-Fi, em alguns casos podem dar problema. Mas você criar sinais e repetir o sinal do Wi-Fi é um processo muito simples. Envolve equipamentos muito baratos. Hoje com R$60, R$70 você compra um repetidor de Wi-Fi. Então torna muito simples. A gente sempre fala sobre a diferença de teoria versus prática. Então, quando a gente vê aquelas pessoas colocando uma plaquinha do Arduino dentro da protoboard, acendendo uma lâmpada e tudo funcionando, aquilo é legal quando você tem uma carga muito baixa. Se você pensar que o projeto vai ficar ligado, pode ficar ligado às vezes uma lâmpada mais de 24 horas, às vezes dias, dependendo do tipo da lâmpada, do tipo do uso, ela pode ser incandescente, ter uma carga maior, ou ela pode demandar mais corrente do que o previsto, como, por exemplo, nem todo mundo usa uma lâmpada de LED em casa. Então, nesse sentido, quando a gente pega um projeto que é feito na protoboard, nem sempre na prática ele funciona. Nem sempre os componentes escolhidos foram feitos ou pensados para funcionarem ligados o tempo todo. E uma segunda coisa, quando a gente fala de missão crítica, a gente está falando de funcionar dentro da caixinha de passagem. Então tem aquecimento, controle de temperatura, controle de distribuição, como fica a parte de sinais. Muitas vezes eu vejo o pessoal colocando aquele monte de LED na protoboard para mostrar quando liga um relé, desliga um relé, e ainda fala que, puxa, é um projeto muito legal. É legal. Mas será que o consumo de energia também não conta? Porque, por exemplo, para que eu vou colocar um LED para um projeto que vai ficar dentro de uma caixinha de passagem? Imagina à noite você indo deitar e sua casa cheia de LED ligado, piscando para todo lado. Eu particularmente não acho que essa seja a melhor maneira de dormir, cheio de luzinha piscando toda hora. Segunda coisa que eu penso bastante, e talvez vocês concordem comigo, é em relação ao consumo de energia. Não tem razão usar uma energia para esse tipo de ação se ela não tem fim prático. Então, nas plaquinhas, a gente resumiu tudo o que era possível para consumir um mínimo de energia. Outro aspecto interessante também é que quando você liga o LED, mesmo que ele seja um LED frio, ele aumenta a temperatura dentro da caixinha. Quando a caixinha é plástica e depende do tipo da caixa, tem um tipo de transmissão de calor. Depende, se a caixinha for de metal, outro tipo de transmissão de calor. Se a caixinha de passagem estiver numa parede que dá contra o lugar onde o sol se põe, por exemplo, à noite, que é o horário que a gente mais usa as lâmpadas ou energia, você acaba tendo que a caixa está mais aquecida, ainda com LEDs desnecessários acesos, e dependendo dos componentes que estão ligados, pode queimar todos os equipamentos. E por isso surgiu o nosso projeto de automação, que está ali nos desafios do IoT e da automação no Brasil. No Brasil, todo mundo pensa muito em preço, então o projeto de IoT não podia ser uma coisa cara. Então é necessário que quando você for fazer um projeto de IoT, com R$2.000, no máximo R$3.000, a pessoa consiga automatizar pelo menos o básico da casa dela. E com qualidade. Né? Então, a gente está falando aqui de ter bons componentes, com boa durabilidade, com boa repetibilidade e com características profissionais. Por exemplo, caiu a energia da casa. Quando a casa volta, as coisas voltam ligadas como estavam ou eu tenho que sair religando tudo? Porque às vezes dá uma falta de energia momentânea. Então, a gente criou um sistema de automação que quando a energia cai, volta, tudo se recupera ao estado anterior. Então esse era o objetivo. E que fosse um investimento de longo prazo, porque quando você coloca dentro da caixinha de passagem uma automação, você não tem como foco daqui a 6 meses, 1 ano ir lá e ficar trocando tudo de novo. Então a ideia é que isso pudesse durar por muitos anos e talvez durante toda a vida da casa.
Segundo desafio é que a maioria das casas não foram pensadas e preparadas para IoT. Então, apesar do boom imobiliário que a gente teve no Brasil, as casas têm um estilo de construção simples e acabam não tendo caixinhas de passagem suficiente, tubulações preparadas para o volume de cabos que teria que ser passado e esse tipo de coisa. Então, com esse modelo, você consegue colocar, mesmo na sua própria casa, ou numa casa mais antiga, ou num escritório que já tem aí numa estrutura de prédio comercial de muitos anos, você consegue colocar isso. E conhecimento, ou seja, antes a pessoa tinha que ser um expert em automação para poder fazer a automação da própria casa. Só que aqui nasce o primeiro problema. Quer dizer que se a pessoa que instalou morrer, eu perdi toda a automação da minha casa, eu não consigo mais ter manutenção. Segundo ponto importante, se eu uso alguma coisa que eu não entendo, eu não consigo não só não substituir, mas a pessoa que me vendeu pode cobrar o preço que ela quiser, porque não tem mais profissionais treinados que possam fazer a mesma instalação. Então é disso um pouco que a gente tentou fugir. A gente criou uma placa padrão, onde até mesmo o proprietário, se lê o manual, a documentação, ele consegue instalar, operar, substituir. É claro que a utilização de um serviço profissional ele é melhor. Além de ser mais seguro e mais confiável, às vezes a pessoa pode te dar algumas ideias além do que você espera. E é por isso desse programa de treinamento que a gente está falando, para fazer com que as pessoas consigam ter profissionais qualificados para fazer esse tipo de instalação. É por isso que a gente lançou isso. Não dá para a gente atender o Brasil inteiro. E uma coisa que a gente tem como filosofia desde que começamos é que é melhor comer 10% de uma baleia do que 100% de uma sardinha. É por isso que a gente quer buscar em cada lugar do país pessoas habilitadas para poder fazer esse tipo de instalação e atendimento ao cliente final. E por isso, quais são os nossos princípios, objetivos e metas? Bom, primeiro, honestidade e integridade. Pessoal, a ideia aqui é não prometer o que não dá para ser feito. A ideia aqui é falar a verdade para o cliente, porque isso nos permite continuar atendendo ele em outras demandas, a família dele e outras pessoas que ele indique. A gente sempre tem o conceito de dividir para conquistar. Então, mesmo o instalador, o afiliado, o revendedor ou assistência técnica, ninguém está sozinho. A gente criou uma cadeia, e é essa a ideia do que a gente vai apresentar, onde cada pessoa pode se comunicar uma com a outra, tirar dúvida e todo mundo ganha fazendo desse modo. Então isso é o que a gente vai tratar aqui. Outro objetivo nosso que a gente foi pautado, baixo custo com qualidade. Então vocês vão ver que os nossos concorrentes, cada placa para fazer esse mesmo tipo de automação, gira em torno de 900 a R$1.000 cada placa. E a gente está falando aqui de placas que custam menos de R$200 para o cliente final. Então é uma diferença bastante grande aí em relação a preço com os concorrentes e com uma qualidade muitas vezes superior. 99% dos nossos concorrentes não fazem o que a gente consegue fazer, desde sistema de controle por voz, sistemas de streaming, ou seja, você ativa uma lâmpada, se outra pessoa estiver entrando, ela já vê que a lâmpada foi ativada simultaneamente, então não tem conflito entre a operação através de um dispositivo ou de outro, você consegue usar em paralelo com aquilo que você já tem instalado na sua casa. Então por isso a gente fala muito da qualidade. Melhorar a vida das pessoas. Existe um nicho de mercado muito crescente que são os idosos, por exemplo. E quando essa pessoa vai deitar e ela está na cama dela, para ela levantar às vezes à noite num dia frio para apagar uma lâmpada ou para fazer uma coisa é muito difícil. Então você consegue programar regras, programar ações automáticas para facilitar a vida desse tipo de pessoa e até mesmo para criança. Imagina você cortar todas as tomadas da casa, a parte de energia, das que não estão sendo utilizadas. Isso evita risco de choque, de uma série de coisas. Então, esse é um dos focos. Criamos essa experiência, né? A gente fala que E01IO é uma experiência de uso, para estar próximo das pessoas. Então, se a pessoa conhece o instalador que fez para ela
e o instalador conhece o revendedor que vendeu para ele a placa, que confia nele, que sabe que se disser que está com problema, a pessoa vai trocar, e o revendedor conhece a assistência técnica, sabe que pode ligar para pedir ajuda sobre rede, cabeamento, como fazer, como rotear, e toda essa rede sabe que pode contar com o nosso apoio, isso faz com que não só o cliente final tenha segurança na venda ou na compra de uma coisa dessa, das nossas placas, mas que toda a cadeia se sinta bem atendida. Outra coisa que a gente tem como objetivo é compartilhar todo o conhecimento, compartilhar o programa de treinamento, porque às vezes você pode usar até outras tecnologias. Para a gente isso é indiferente. O nosso objetivo é que as pessoas tenham acesso à automação e de uma maneira boa, com qualidade digna. E também, é claro, pensando no momento econômico que a gente vive, é ser uma fonte de renda alternativa. Rapidamente agora as metas, a gente tem como meta cadastrar 15 assistências até o fim do ano, ter 20 revendedores e muitos instaladores. E para os instaladores, a gente vai preparar um programa de pontuação que vai permitir eles a concorrerem a prêmios e tudo mais. E é um pouco disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente pensa nos estágios da automação, e isso é importante para todo mundo saber, o primeiro passo é a automação de lâmpadas, né? É poder ligar e desligar a lâmpada da casa, é poder ligar e desligar uma tomada, é poder ligar e desligar algo. Então esse é o passo mais básico da automação. Hoje no Brasil, a maior parte do que é usado em automação se encontra nesse passo ainda. Então as pessoas ainda estão fazendo isso. É por isso que a gente lançou essa placa, para que quando esse primeiro movimento já estiver consolidado, a gente possa partir para o segundo passo, que é a parte de sensores, terceiro passo, que é a parte de automação de tomadas e equipamentos. E quando a gente fala de equipamentos, a gente está falando de simular controle remoto para ar-condicionado, simular controle remoto para TV, simular várias coisas. E também a gente fala de usar, por exemplo, numa Smart TV, troca de canais, tudo através de rede, tá? Então aqui está indo um pouquinho além do que simplesmente ligar e desligar um equipamento, mas a gente está falando de controlar o uso dele. Os dimmers, não há dúvida, é o quarto passo, e por quinto, persianas, janelas, colocar motor nas coisas, abrir e fechar a porta automático, colocar trava automática nas portas com controle por RFID ou não, e esse tipo de coisa. Mas eu queria que vocês focassem bastante nessa questão do primeiro passo. Quando a gente fala de ligar e desligar a lâmpada, a gente não está falando só de ligar e desligar a lâmpada. A gente está falando de criar controles automáticos. Por exemplo, você está chegando na sua casa às 11 da noite, entra na garagem e as lâmpadas estão apagadas. O seu portão automático abriu, mas você nem percebeu se entrou alguém com você, porque estava escuro. Imagina você poder chegar na sua casa e, antes de você entrar no seu portão, a 200 metros já ligar suas lâmpadas da garagem, e a primeira lâmpada, que por exemplo é a lâmpada da sala. Você entra, 10 minutos depois ele já desliga as lâmpadas externas, porque ele sabia que era noite. Segunda coisa, às vezes você quer ter um sistema ligado ao alarme para fazer com que suas lâmpadas externas pisquem. Por exemplo, você está à noite, um bandido entrou na sua casa. Seu alarme toca, o vizinho está ouvindo o alarme, mas ele não sabe exatamente de que casa que é, porque na rua pode ter vindo de qualquer casa. Aí você acende a lâmpada da sua casa, porque está tocando o alarme, e você quer ver o que está acontecendo. Nessa hora o bandido já sabe aonde você está dentro da sua casa. Com um sistema desse, a ideia é que a hora que toca o alarme, as suas lâmpadas externas começam a piscar no formato internacional de SOS. Então, além de ouvir o barulho, as suas lâmpadas ficam piscando. Fica fácil até mesmo para o policial, quando ele estiver vindo a caminho, identificar qual que é. As lâmpadas internas ligam todas simultaneamente. E nessa altura o bandido já não sabe mais aonde você está. E para ele passa a ser um risco, ele sabe que ele tem menos tempo para entrar na sua casa. Essas coisas não previnem você de ser assaltado ou de qualquer outra coisa, mas melhoram muito o seu nível e índice de segurança. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tem duas soluções prontas, que são essas daqui.
A primeira placa, que é a E01AIO3, que cabe dentro da caixinha de passagem 4x2, ela vem com suporte a 3 interruptores ou tomadas, e você pode fazer automação através dela. E você tem a plaquinha E01AIO1, que ela tem suporte a um interruptor ou a uma tomada. Ela pode ser muito bem utilizada também em lugares diferentes. Por exemplo, você pode pôr, às vezes, o pessoal coloca quando tem aquelas caixinhas de caixa d'água, dentro da caixinha da caixa d'água, para quando subir até lá, você já ter algum tipo de luminosidade, esse tipo de coisa. E quando a gente fala dessa linha de produtos, é importante a gente entender tudo que está envolvido numa instalação padrão. Então, uma instalação padrão das nossas placas contempla os seguintes itens. Primeiro, uma central. Você é obrigado a utilizar a central? Não. Mas se você quer poder fazer coisas automaticamente, ela é muito recomendado. Principalmente se você quer poder controlar a sua casa estando fora dela. Então, a gente recomenda o Raspberry Pi 3 como central. Você pode adquirir esse Raspberry Pi 3 junto de um revendedor, junto da assistência técnica, ou através de outros canais, como o Mercado Livre ou qualquer um que seja. Você tem que também utilizar um sistema operacional, que é o sistema operacional da central de automação. Esse micro SD já funcionando com a central de automação, você adquire conosco através dos nossos canais, que são os revendedores e assistências. E como ela funciona? Você tem uma página de configuração, então você, instalador, chegou na casa da pessoa, você abre a página da central, configura ela, é muito fácil configurar. Vai ter um vídeo daqui a 2 semanas explicando detalhadamente como configura essa central. E você configura as placas da família E01AIO. Basicamente, configurar a placa também não tem segredo, já tem até um vídeo publicado explicando no detalhe isso, tá? Um ponto importante aqui da configuração das placas. Você vai colocar quantas placas a pessoa quiser automatizar dentro da casa. Então, alguns automatizam, por exemplo, todas as lâmpadas da casa, outros fazem gradual, aí depende de como cada um está fazendo. Insumos da parte elétrica. Então, assim, aqui eu não vou chover no molhado, né? Para quem já é instalador, já conhece bem o que tem que ser feito, a única recomendação que a gente coloca é, se for fazer uma abordagem centralizada de energia, por lá no quadro, usar uma fonte de 10 A ou mais, porque cada placa consome, na média, até 800 mA se for a E01 AIO3 e 400 mA se for a E01 AIO1. Então a gente recomenda aí 10 amperes, para a maioria das casas é mais que o suficiente. Utilizar uma coloração diferente e espessura diferente, especialmente para identificar que esse cabo não é um cabo de energia alternada e sim de energia contínua, né? Outra coisa é colocar um disjuntor para ligar e desligar essa fonte de maneira mais fácil, principalmente fonte chaveada, que para o usuário final é mais difícil de ligar e desligar, então colocar aqui um disjuntor é uma coisa legal. E insumos para a conexão. A gente recomenda na parte de energia uma abordagem centralizada. Por qual razão? Fica mais fácil de tubular os cabos, você consegue passar com maior facilidade. Você tem a vantagem de poder usar mais de uma fonte chaveada lá no pé do quadro, né? Então, a fonte chaveada, você pode pôr 2 fontes chaveadas, dependendo da casa, 3 fontes chaveadas. Você consegue aumentar mais rapidamente o número de amperes de corrente disponível para as placas. Então, você pode ir colocando lá várias delas, todas ali em paralelo para aumentar a potência, né? Você tem também a abordagem distribuída. A abordagem distribuída envolve você colocar em cada uma das placas ao pé dela, e daí, geralmente, como vem aqueles par de caixa de passagem com interruptor embaixo tomada, você liga lá na parte de dentro da tomada uma fonte de 5 volts, de 1 ampere, geralmente, e sobe essa fiação para a plaquinha. Então essa é a abordagem que a gente tem usado aí para muitas casas, especialmente quando não é possível cabear. Tá? Na maioria dos casos, como são 2 cabos finos e permite uma fácil derivação, com milímetro, como você pode chegar até numa corrente aí de 4 a 6 amperes com tranquilidade, é bem tranquilo de colocar isso, ok? Quanto a software já vem tudo instalado da parte do servidor, então
O servidorzinho, quando você coloca lá o cartãozinho microSD, já vem com o Mosquito, já vem com o Home Assistant, que é para a pessoa poder usar no celular dela. Aqui o que acontece é que a assistência técnica é a responsável por configurar o Home Assistant para cada cliente. Então, todo mundo que são instaladores estão filiados a alguma assistência técnica que provê toda a parte de configuração e provê também a parte de manutenção cíclica, recorrente aí do Home Assistant, ok? Então, você instalador vai estar filiado a alguma assistência técnica aí. O seu revendedor também é filiado a uma assistência técnica sempre para poder contar com as atualizações de firmware e tudo quando são lançados. Aplicativos opcionais e adicionais. Isso fica a gosto do instalador. A gente tem vídeo já ensinando a instalar a maior parte destes softwares e como eles funcionam. Então, depois é só entrar lá no canal do YouTube para conhecer um pouquinho mais. E tem algumas informações importantes, que é o que o pessoal sempre pergunta. Posso usar mais de um aparelho simultâneo para controlar a casa? Pode. A casa toma ações automáticas conforme base na minha localização? Toma. Eu posso acessar de qualquer tipo de device? Sim, até de relógio, com comando de voz ou não, e isso só vai depender do tipo de tecnologia que o cliente tiver na casa dele, ok? Então, isso é uma coisa que, se a pessoa tem dúvida, ela pode perguntar para o revendedor ou para assistência técnica, ou até mesmo para a gente responde caso a caso o que funciona ou não, conforme o sistema operacional. Mas basicamente assim, ó, Android e iOS funciona tranquilamente, todo acesso via o aplicativo, que é um web app que fica instalado dentro dos devices, e você tem a parte dos desktops que também funcionam. Todos os desktops funcionam também através de acesso web normal. Acesso via rede interna? Tranquilo. Se eu estou fora de casa, posso acessar via rede externa? Sim. É preciso rotear as portas, tá? Então o pessoal que mexe aí já com CFTV já deve conhecer bem isso, mas é preciso rotear as portas. E claro, necessita de manutenção. Apresentando a estrutura de suporte, então como funciona a nossa estrutura de suporte? O cliente final sempre vai falar com o instalador, a pessoa de referência que está perto dela e que ela confia, tá? Então a gente não presta suporte ao cliente final diretamente, sempre é um instalador cadastrado na região, tá? Isso é bom porque fortalece até o vínculo dos instaladores com os clientes finais. Assistência técnica e revendedor prestam a ajuda ao instalador. E o fabricante, que somos nós, prestamos assistência, tanto assistência técnica quanto ao revendedor, ok? O instalador pode entrar em contato para tirar dúvidas, sugerir melhoria, pode, não tem... A gente é muito aberto à conversa, a tudo. O objetivo aqui é só que você tenha um acesso de alguém mais rápido, mais perto e que já te conhece, que você sabe como funciona e que pode contar ali do seu lado, ok? Tipos de canais. Bom, a gente vai falar aqui sobre os tipos de canais desse programa de canais. Então, a gente tem instaladores. Basicamente, a gente está falando de eletricistas, instaladores de alarme, CFTV, de cerca elétrica, especialistas em domótica, automação, tanto residencial quanto industrial, ou até mesmo pessoas que são hobbyistas, tá? Aqui o instalador ele tem que ter um conhecimento básico de elétrica e de rede. Se ele não tiver um conhecimento aprofundado de rede, ele consegue fazer, desde que ele assista os vídeos e tente contato com a assistência técnica para entender como funciona a parte de roteamento de porta. Sim, ele consegue fazer. A assistência técnica, ela sempre ajuda na parte de roteamento de porta, porque sempre vai ter uma assistência técnica designada para atender aquele cliente. Qual a razão disso? Tem a manutenção recorrente das atualizações dos softwares, da manutenção de quando põe uma nova lâmpada, troca uma operação, tem que alterar algum script ou alguma programação, quem faz isso é a assistência técnica. Então a assistência técnica auxilia na abertura e roteamento de porta, porque ela tem uma receita recorrente frente a esse cliente, ok? As assistências técnicas têm proteção de região, então uma assistência técnica não vai conseguir atender cliente que esteja dentro da região de outra, tá? A gente cria sempre os usuários e senhas já dentro do nossa parte de software ali para que a assistência técnica possa entrar e fazer sua manutenção. Então a gente toma esse cuidado aí de garantir de que uma não tem invasão de área com outra.
Afiliados. Afiliados são pessoas, e podem ser até um próprio instalador, que quando cadastrados na nossa loja virtual e solicitam o termo de afiliação, você ganha uma comissão por plaquinha vendida naquela URL. Então a gente manda uma URL para você, e toda vez que alguém compra usando essa URL em específico, você é comissionado, ok? Então, qualquer um pode ser um afiliado, você pode divulgar, ser um afiliado, divulgar para parentes, para vizinhos, para amigos, para pessoas que são replicadores, né? Você pode apresentar isso em grupos e comitês na sua própria cidade, para parceiros. Então, esse é um jeito de você ganhar algum dinheiro sendo um afiliado e ganhando comissão. Revendedor, ele já é um nível bem acima do afiliado. O revendedor, ele gerencia estoque, controla a placa, tem conhecimento básico de como funciona toda a parte de automação. Ele só não tem a parte de serviço recorrente por uma questão de treinamento e especialização. Mas ele faz todo o resto de meio de campo junto dos instaladores. Uma parte importante é que um instalador pode comprar de um revendedor ao mesmo preço que ele compraria se ele fosse um afiliado ou tendo o desconto de 5%. É uma questão de como ele tem de relacionamento com o revendedor. E aí fica a critério do revendedor como ele vai tratar esse assunto. Então você tem a opção como instalador de comprar do nosso site, mas você pode comprar direto de um revendedor da sua região. Inclusive, quando um revendedor é cadastrado na sua região, a gente entrega para ele a lista de todos os instaladores para que ele possa ter contato e passe a trabalhar fazendo vendas junto com esses instaladores e afiliados da própria região, ok? Assistência técnica. A diferença da assistência técnica para o revendedor é que ela mantém um estoque de peças para fazer manutenção e, ao mesmo tempo, ela mantém também um estoque maior de placas e faz a parte do serviço de manutenção recorrente, né? Então a parte de cadastrar novas placas, criar mais usuários, como configurar o RAS, criar as triggers, fazer tudo, quem faz é a assistência técnica. Aqui a gente tem um pouco dos requisitos dos instaladores, então aqui não tem nada muito diferente, a única coisa que a gente ressalta é o uso dos EPIs, assim, vai mexer dentro da casa de outra pessoa, você quer ter aquela aparência profissional, até porque o serviço que você está vendendo é um serviço de ponta, tem que usar o EPI. Se algo acontece com um profissional dentro da casa de alguém colocando as nossas placas, seria muito ruim. Então, a gente faz questão, né, e manda um checklist quando um instalador ele recebe o kit de boas-vindas, que basicamente é um e-mail falando aonde ele acha informação, quais são os nossos canais, como ele pode obter suporte, vai lá uma lista de EPIs e ferramentas que ele deve ter sempre à mão para poder fazer a instalação das placas, ok? Conhecimento básico de rede é sempre bem-vindo, em especial para poder fazer o roteamento, e ele precisa ter um celular ou tablet e com 3G ou 4G ativo. Claro que isso é por conta do instalador. Por quê? Porque ele vai cobrar por esse serviço lá na página final de preço sugerido, vocês vão ver que o instalador cobra por ponto instalado dentro da casa da pessoa. O objetivo aqui é que ele possa checar se aquilo que ele está colocando está funcionando mesmo. E quais são os benefícios para o instalador? Primeiro que ele promove mais rede, aí, mais contato com os seus clientes, pode vender mais produtos e serviços, e não há dúvida de que quando alguém começa a colocar automação, até hoje eu não vi alguém que para, né? Diferente de um serviço de instalação elétrica que tem começo, meio e fim, quando a gente fala de automação, sempre tem algo novo para ser feito dentro da casa da pessoa. Então você acaba tendo aí uma recorrência maior de serviços e instalações para os seus clientes. Você tem a chance de obter também um comissionamento através do programa de afiliado, e no futuro pode participar do nosso programa aí de relacionamento, ok? Afiliado. Afiliado, basicamente, ele só tem aquele link de URL que ele recebe e que deve ser usado aquele link. Então, quais são as regras? Tem que ter uma conta no PagSeguro ou no Mercado Pago para receber, recebe 30 dias após o recebimento nosso do cliente, e o recebimento nosso do cliente ocorre geralmente 14 dias depois da compra. Então, na média, aí vai dar uns 45 dias. Por que isso é importante? Para evitar também fraude, desistência posterior e esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem essa regra, tá? Para pagamentos.
e os pagamentos são feitos de maneira automática. Então, assim, uma vez que você fornece, é cadastrado como afiliado, fornece o seu ID do PagSeguro ou do Mercado Pago, a gente já começa a fazer esse controle para fazer os pagamentos conforme eles ocorrerem, ok? O canal de contato do afiliado conosco será sempre via e-mail, a gente leva até 2 dias úteis para responder. Por quê? Porque é normal ter muito afiliado, então a gente faz um esforço bem grande de responder todo mundo muito rápido, mas nem sempre a gente consegue dar uma atenção no próprio dia. Então, se você é afiliado, saiba que a gente vai responder o mais breve possível, no máximo em até 2 dias, tá? Quando a gente fala de revendedor, bom, revendedor já é um nível bem alto nosso de parceria. Só é permitido um por cidade de até 100 mil habitantes, né? A gente tem um pacote de compra, então o revendedor não pode comprar a quantidade, uma placa de um tipo, tem que comprar pacotes de 5 ou 10 e sempre tem que ter no mínimo um pacote inicial de 5 placas por tipo, ok? Não está habilitado a fornecer serviço de manutenção, que é feito pelas assistências, e também não pode invadir território de outro. Uma coisa importante, tem que ter pedidos bimestrais, no mínimo, e um ponto interessante é o desconto, tá? Então vocês vão observar aqui, ó, que quando a gente fala do revendedor, ele tem um desconto de 30% em relação ao preço do produto. Então ele tem uma boa margem aí para trabalhar, né? E como ele compra em volume, ele dilui todo o custo de logística e tudo dentro desse valor. Como o revendedor acaba comprando em volume, você pode planejar suas compras de maneira a não ficar nunca sem estoque, o que te ajuda a poder usar um frete mais barato, tá? Em alguns casos, dependendo do tipo da entrega e do volume, a gente negocia também frete gratuito através de PAC ou, em alguns casos, Sedex. Mas aí depende muito do volume. Esse tipo de negociação, você posta o pedido através do site, entra em contato conosco falando que postou o pedido, a gente faz a avaliação do seu pleito e daí fornece o desconto conforme a questão aqui na parte do frete, ok? Acesso direto a nós para tirar dúvida. Então, sim, não há dúvida que isso é importante, porque a gente ajuda em toda a parte de arquitetura de projeto. E você pode cobrar por consultoria e planejamento de projeto. Isso é muito interessante. A maioria das pessoas que estão implantando hoje a parte de automação não conhecem a arquitetura, como fazer, o que precisa, quais os requisitos, aonde coloca, ideias de melhorar a segurança, como melhorar a segurança, o que fazer. Então aqui a gente dá um treinamento especial sobre isso, participa do treinamento avançado que pode se qualificar para assistência técnica e pode vender essa consultoria aí para o seu mercado aí final, ok? Então o revendedor é um nível de parceria muito alto. A gente realmente foca bastante nos revendedores, em ajuda. Os revendedores, eles podem receber propaganda no nosso site, então a gente coloca propaganda no site, no Facebook, nas mídias sociais, conforme o número de pedidos de compra e volume, a gente participa com co-marketing, tá? E tem a parte de assistência técnica. Bom, na parte de assistência técnica tem alguns requisitos a mais, então é importante alguém com conhecimento de rede, roteamento e sistema operacional Linux. Isso é um pré-req da parte de assistência técnica, tá? A pessoa que vai mexer com assistência técnica tem que ter também um conhecimento mínimo de eletrônica para poder fornecer a manutenção e diagnóstico do que está acontecendo com as placas antes de ser enviado para a gente ou, quando necessário, fazer substituição em loco quando já não tem mais em garantia alguma peça ou componente. As compras são sempre convencionadas em pacotes de 10 unidades por placa. Esse é o pedido mínimo para o caso de assistência. E no caso da assistência, o frete PAC é gratuito, ok? Então é um outro detalhe interessante. A gente aqui dá bastante ênfase na assistência de que ela faça compras em volume. Outro detalhe interessante é o que a gente oferece para as assistências. A assistência tem o nosso programa mais avançado de treinamento. Ela tem contato com a gente em tudo e recebe antecipadamente
dicas, placas, materiais de marketing que a gente vai lançar, campanhas, e a gente participa ativamente com propaganda deles e da região deles dentro da nossa rede social, ok? Então, aqui o nosso interesse com a assistência é fazer com que a assistência seja muito forte e que ela possa dar um melhor nível de apoio e serviço para os instaladores e revendedores que estão na sua macro região. O que é importante em relação ao instalador? A gente sempre recomenda para assistência ter um evento mais ou menos a cada 45, 60 dias de treinamento para os instaladores, para eles poderem rever, para eles poderem conhecer os produtos novos, para eles poderem saber alguma coisa como funciona melhor e também ter um melhor pitch de venda quando ele for falar com o cliente. Então ele saber o que dizer e o que dá para fazer e conseguir entregar um produto melhor. Ok? A gente vai entrar agora um pouquinho em preço sugerido. Então vocês vão observar que na parte de preço sugerido, ao consumidor final, a gente está pondo um preço até um pouquinho menor do que o que vai para o nosso website. Qual a razão disso? A razão é que nós queremos estimular que os clientes finais comprem através dos canais, sejam eles instaladores, afiliados, revendedores ou distribuidores. E cada item do que está aqui, se você é revendedor, eu recomendo que você tenha estoque até mesmo da Raspberry Pi, facilita para o instalador que for comprar de você. E se você for instalador, aí é recomendável que você tenha disjuntor, fiação e os insumos já com você para facilitar na hora de instalar, né? Assim você instala mais rápido, parece uma coisa mais limpa, rápida, fácil, e o cliente acaba optando por fazer mais vezes ou implementar mais automação dentro da própria casa. Quando você vai prestar a parte de serviço, que é o caso das assistências, as assistências têm também alguns outros serviços junto com os revendedores. Então, o revendedor pode vender consultoria de projeto e documentação. Nos nossos treinamentos que a gente vai começar a lançar agora, a gente vai falar bastante sobre a parte de documentação, porque quando você faz automação é importante você saber como documentar ela direitinho para fazer o melhor troubleshooting da instalação. É claro que uma vez feito o projeto de consultoria e documentação do projeto, o instalador pode se pautar por esse projeto para fazer instalação e documentação. Então, é importante ter esse pré-projeto em muitos casos. Eu realmente recomendo que qualquer cliente final que venha ouvir esse vídeo adquira a parte da consultoria do projeto, porque na hora de dar manutenção facilita muito. A gente fala sempre para o instalador cobrar na média de R$30 por caixa de passagem. Então, instalou a plaquinha? Além dos insumos elétricos e além do que você vai cobrar pela parte de fiação para fazer e levar até os pontos para poder ligar a caixinha, a gente recomenda que você cobre R$30 da instalação para você fazer o correto acondicionamento da placa com a isolação na parte de trás, para você usar sempre, assim, ter uma margem para usar bons materiais para poder colocar essa plaquinha para funcionar. Isso gera menos problema para você como instalador, gera menos problema para o revendedor, menos problema para assistência e menos problema inclusive para a gente. Então é por isso que a gente recomenda sempre utilizar produto de primeira linha, tá? Manutenção da central. A gente recomenda a assistência técnica em torno de R$20 de manutenção por cada residência de um cliente. Então, se um cliente tem 3, 4 residências, ele pode centralizar tudo isso em um único RAS. Porém, é feita a cobrança por residência de R$20, porque você tem que fazer atualização, controle de MQTT, rotacionamento de logs, você tem que entrar nas plaquinhas, nos Raspberries para checar como está a parte do file system. Então, tem bastante coisinha aqui que no programa de treinamento vocês vão conhecendo e que é importante que tenha a sua manutenção. Ok? E, claro, serviço de fiação elétrico. Então, esse é o valor adicional que você cobra para levar a energia até a placa. Aqui fica mais a critério de cada um dos instaladores. Então, cada instalador sabe se cobra por dia, se cobra por ponto, se cobra por manutenção, quanto cobra. Eu volto a citar que a automação de uma casa ela não deve custar mais do que R$2.000, R$2.500. Por quê? Porque você consegue fazer um excelente trabalho de automação residencial, com controle, com tudo,
entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Para a realidade que o Brasil tem hoje, esse é até que um preço bastante justo, e é possível sim que todo mundo dentro da cadeia de serviço ganhe um bom dinheiro fazendo isso. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? Mais uma vez, a gente está à disposição para tratar de cada um dos assuntos que vocês acharem pertinentes. Estou à disposição para cadastrar, discutir e ajudar no que for preciso. E se você é instalador, se você é um afiliado, revendedor ou quer ser uma assistência técnica nossa, entre em contato conosco, vai ser um prazer conhecê-lo, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até breve.